Moussa, boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Moçambique. Estamos neste momento para mais um encontro de Geoáfrica. Temos dois convidados para partilharem conosco as suas pesquisas. O professor Dr. José Júlio Guambe e o professor Daniel Zacarias Augusto. Neste momento, nós vamos iniciar com a apresentação do professor José Júlio Júnior Guambe, ele que é licenciado em Ensino de História e Geografia, mestre em População e Desenvolvimento e doutor em Geografia. É docente e pesquisador da Universidade Pedagógica de Moçambique, pesquisador do Grupo Geoáfrica e Grupo Internacional Turismo em Tempos de Pandemia. Tem como principais áreas de interesse turismo e geografia do turismo. Neste momento, eu vou chamar o professor José Guambe para proceder com a sua apresentação. Professor José? Sim. Toma a palavra. Bem, boa tarde, Brasil. Boa noite, Moçambique. Conforme já foi aqui apresentado, eu vou fazer aqui uma apresentação, né, de um tema que espero conseguir fazer a partilha da tela cheia, que é uma dificuldade que eu tenho tido e já reparei que muita gente do lado de cá tem tido essa dificuldade de partilhar a tela cheia. Espero que estejam a ver neste momento o documento que eu gostava de partilhar. Eu vou falar um pouco sobre o turismo em Moçambique. Vou tentar fazer aqui a tela cheia, espero que dê certo, mas costuma não dar. Fica a tela cheia para mim e para os meus convidados, infelizmente não. Bem, espero que esteja a conseguir, mas se não conseguir, já fiz tantas tentativas, por isso, para não quebrar ainda mais o tempo que já quebramos, eu vou tentar prosseguir assim mesmo, infelizmente, se não estiver a passar na tela cheia, espero que esteja a passar. Então, dizia eu que eu irei falar um pouco sobre o turismo em Moçambique e irei me focalizar sobre as potencialidades turísticas, os riscos e os desafios que se notam atualmente nesta atividade socioeconômica aqui no país. Dizer que a minha estrutura de apresentação vai conter as seguintes partes. Vou falar um pouco do objetivo desta apresentação e da metodologia usada. Vou falar de Moçambique, um pouco sobre o território e sua especificidade, considerando que existe aqui no grupo gente que não é de Moçambique. Se fosse só para Moçambique, talvez dispensava essa parte. Vou tentar contextualizar um pouco o turismo em Moçambique, ou o turismo moçambicano, para depois passar para os 3 pontos essenciais da minha apresentação, que são as potencialidades turísticas, os riscos dentro dessa atividade e os desafios. E, no fim, irei apresentar algumas considerações finais. Bem, dizer que o objetivo, de fato, desta pesquisa foi analisar o turismo em Moçambique, destacando aqueles 3 aspectos que eu referi, as potencialidades, os riscos e os desafios que se correm neste processo de desenvolvimento da atividade turística em Moçambique. A pesquisa foi realizada com base, né, numa análise bibliográfica e documental,
associada à triangulação de dados aqui obtidos a partir de um trabalho de campo que foi realizado. Falando de Moçambique, do território e das suas especificidades, apenas para situar quem não conhece Moçambique, diria que Moçambique é um país localizado na costa oriental da chamada África Austral, né? É um país com uma superfície de cerca de 780 mil quilômetros quadrados, né? E tem uma linha da costa também de cerca de 2.700 quilômetros. A sua população, segundo o último censo, vou dar aqui os dados do último censo, é que Moçambique apresentava uma população nessa altura de cerca de 27.900.000 e tal, isto é, perto de 28 milhões de habitantes, mas considerando que do censo, que foi em 2017 até aqui, já se passam quase 5 anos, certamente que este número já sofreu alguma alteração. Dizer que é uma população que, do ponto de vista de estrutura, digamos, etária, é uma população basicamente jovem, né? Onde predomina, não é isso, população nas faixas entre 0 e 14 anos, em grande quantidade, né? Seguido da faixa entre os 15 e os 64 anos. Mas referir que esta faixa dos 15 a 64 anos representa quase metade da população, sem contar que a outra faixa, que é a faixa dos 0 a 14, representa 46, quase 47% da população, daí que, maioritariamente, a população, de fato, moçambicana é uma população jovem. Do ponto de vista de distribuição territorial, diria que na distribuição por províncias, aqui destacam-se 2 províncias com grande número da população, né? Cerca de 39% da população moçambicana vive principalmente em 2 províncias, que são as províncias de Nampula e Zambésia, uma ao norte e outra no centro, mas são províncias vizinhas, né? E essas províncias congregam grande parte da população. A área rural, do modo geral, também agrega, fazendo esta análise entre o urbano e o rural, poderemos verificar que cerca de 67% da população moçambicana é uma população rural. Do ponto de vista de atividade, iremos ver que, bem... Professor Guambe. Professor Guambe. Sim. Professor Guambe. Sim, faz favor. Os slides não estão a passar e os participantes já estão a pedir para resolver esse problema. É aquilo que eu disse. Professor Guambe. Vou sair da tela cheia para essa tela pequena aqui. Acho que assim, pelo menos, conseguem visualizar, ou não? Tá. Sim. Agora né? sim. Ok, então eu vou ter que ficar neste tamanho aqui. É que ao fazer a tela cheia, de fato, depois os slides não passam. Então, dizia eu que grande parte da população, isto é, a população ativa moçambicana é quase cerca de 58%, né? Do ponto de vista de análise da taxa de analfabetismo, né, por sexo e residência, o que se nota é que, né, maior parte da população, digamos, analfabeta ou com baixa escolaridade é a população rural. E, do ponto de vista de gênero, entre a população moçambicana toda, o que se nota é que a população do gênero feminino, de fato, também encontra-se nesta situação de analfabetismo, destacando-se, sobretudo, a população feminina rural, né? Onde, na área rural, cerca de 62% da população é analfabeta.
Tentando contextualizar o turismo em Moçambique, é possível dividir o turismo em várias fases e eu tento dividir o turismo em 3 fases, né? Uma primeira fase da evolução do turismo em Moçambique, que corresponde mais ou menos ao período colonial, desde os anos 60 até ao ano da independência. Uma segunda fase que seria da independência em 75 até 1992, que foi o ano da assinatura do Acordo Geral de Paz, e uma terceira fase que seria o período que se vive desde essa assinatura do Acordo Geral de Paz para cá, isso olhando para as grandes fases na minha análise. Mas no meio disso é possível ainda talvez encontrar subrecortes dentro dessas fases que eu aqui apresento. Referir que o turismo moçambicano é um turismo em grande parte costeiro, né? Que é dominado pelo fato de Moçambique possuir, como eu dizia, cerca de 2.700 quilômetros de costa. Então, grande parte do turismo em Moçambique desenvolve-se ao longo da costa. E dizer que é um turismo basicamente de vizinhança, dominado por estrangeiros, mas estrangeiros vizinhos, principalmente, que são estrangeiros sul-africanos e zimbabuianos, mas, sobretudo, os sul-africanos. Olhando aqui para este gráfico que eu aqui apresento, é possível notar que cerca de 68% do turismo desenvolvido, desenvolvido por estrangeiros, destacam-se entre os estrangeiros, os sul-africanos, com cerca de 68%. E como dizia, é um turismo basicamente litorâneo, um turismo associado à costa, mas que também existe algum turismo que é desenvolvido no interior, sobretudo associado à fauna que o país possui. Uma das características que se pode notar, sobretudo, depois do Acordo Geral de Paz, né? E isto vai me fazer recuar um pouco as fases que eu referi, dizer que o turismo em Moçambique, de maneira formal, começa a desenvolver-se, como eu disse, no período colonial, naquilo que eu chamei de primeira fase, onde se notou a instalação, né, das primeiras infraestruturas turísticas que foram se desenvolvendo até a altura da independência. Mas com a independência, o que se vai notar é que, dado a orientação política, sobretudo, que o país seguiu, que era uma orientação socialista, que tem a sua filosofia de olhar, sobretudo, para a atividade turística, e associado à guerra que 2 anos depois da independência iniciou, a chamada Guerra dos 16 anos, o que se notou é que a atividade turística entrou, aquela atividade turística que estava se desenvolvendo no período colonial, entrou em crise, né? Conforme dizia, associado à guerra, o turismo quase que desapareceu no país. Mas com a assinatura dos acordos de paz, em 1992, o que se nota é que, a partir dessa altura, vão se verificar muitos investimentos em infraestruturas turísticas, não só, noutras áreas também. Isto é, esse é o período em que se notam muitos investimentos no país, e a atividade turística também é uma dessas áreas que passou a se beneficiar desses investimentos. É possível notar neste gráfico aqui, que eu não sei se conseguem visualizar por causa do tamanho do slide, uma evolução crescente, por exemplo, do número de quartos destinados ao setor turístico em Moçambique, né? A partir dessa altura, o mesmo acontecendo, ainda que não seja no mesmo ritmo, em relação ao número de pessoas que passaram a trabalhar neste setor.
Uma outra característica que se pode notar é também o crescimento neste período, este terceiro período que eu estou aqui a referir, o crescimento do chamado turismo interno, né? E esse crescimento do turismo interno, ele vai surgir, primeiro, associado à paz que passou a se viver, mas, sobretudo, associado a facilidades de mobilidade que, a partir dos anos 99, sobretudo, 1999, começaram a ser, esta mobilidade começou a ser maior, sobretudo com a abertura que o Estado moçambicano criou em relação à importação de viaturas, sobretudo viaturas usadas, onde, a partir dessa altura, vai se notar, digamos, um grande crescimento do parque automóvel moçambicano, grande crescimento do parque automóvel particular, isto é, dos cidadãos comuns, e isso vai permitir, vai fazer com que esta população moçambicana, ou este turismo interno, também comece a se desmanchar, comece a crescer mais ou menos ao ritmo do turismo internacional. Nesse gráfico é possível olhar, para além do crescimento geral do turismo em Moçambique, nesse período de 2004 até 2005, que é possível visualizar aqui, mas também é possível notar que o turismo nacional, não é isso, também passa a crescer mais ou menos no mesmo ritmo do turismo internacional. Um outro aspecto que se vai notabilizar neste período é, aos poucos, o surgimento e crescimento do fenômeno das chamadas segundas residências e a urbanização, sobretudo, dos locais turísticos, principalmente ao longo da costa, né? Facilitado por esta mobilidade que tanto os moçambicanos passaram a poder realizar com os meios que passaram a ter, mas também o turismo estrangeiro com a paz que passou a se viver. O que se nota é que, ou que se vai notar, é que grande parte de turistas estrangeiros, sobretudo sul-africanos, muitos vão começar a fixar residências secundárias ao longo da costa moçambicana, principalmente, mas o que se nota é que muitos moçambicanos, claro, alguns moçambicanos de classe média alta, com algumas posses, também vão começar a ter essas residências secundárias, sobretudo próximo das capitais provinciais e da capital do país. E aqui a praia do Bilene e agora com a ponte, a praia da Ponta do Ouro, passaram, digamos, a receber, digamos, este grande número de infraestruturas turísticas particulares, né, que passaram a dominar esta atividade. Do ponto de vista de potencialidades, diríamos que o nosso país, dada a sua localização, sobretudo, né, na costa, aqui na costa oriental africana, aqui com o canal de Moçambique, que tem características específicas, diferentemente de outras áreas costeiras, né, o que se vai notar é que isso em si já vai constituir-se num potencial que vai atrair turistas, como eu dizia, sobretudo sul-africanos, alguns residentes em áreas costeiras lá no seu país, mas que, dadas as características do litoral lá e, sobretudo, do clima, acabam preferindo a costa moçambicana, o caso de termos este clima úmido, digamos, influenciado pela corrente quente de Moçambique, a disposição geomorfológica do país, né, que é essa disposição em forma de escadaria do litoral para o interior, vai fazer com que o nosso litoral seja dominado, sobretudo, por praias baixas e arenosas e por muitas ilhas e arquipélagos. Então, isso também acabará se constituindo num atrativo
num potencial que vai atrair muitos turistas, sem contar com, por exemplo, as potencialidades relacionadas com a flora e a fauna. E aqui é possível destacar a flora e a fauna marinha, mas também a flora e a fauna terrestre, né? Neste caso, a flora e a fauna aquática, onde se destacam os corais, e, por força disso, a existência tanto na fauna aquática como na fauna terrestre dos chamados Big Fives, que são os animais que, sobretudo, atraem, digamos, os turistas, impressionam e, por via disso, acabam sendo os mais procurados do ponto de vista de visita ou de conhecimento. Então, nós vamos encontrar a flora e a fauna também como sendo uma flora e fauna que seja favorável e que, por via disso, ao longo da costa, nós vamos encontrar, de fato, o aparecimento de muitas estâncias turísticas, como eu disse, mas também é possível notar no interior, né, o desenvolvimento de reservas, de parques nacionais. Alguns desses parques, aliás, quase a totalidade, que haviam quase que sido destruídos ao longo da segunda fase pela guerra dos 16 anos que o país viveu, mas que grande parte desses locais estão sendo revitalizados, alguns já atingiram um nível, digamos, de desenvolvimento que permite hoje uma grande atração turística. Mas, para além disso, é possível olhar também para o potencial sociocultural, né? Onde podemos destacar aqui, para além da diversidade cultural, que aqui a diversidade é vária, né? Desde linguística, e essa diversidade cultural também acaba gerando uma diversidade, digamos, gastronômica, né? O que faz com que, para o próprio moçambicano, Moçambique acaba sendo um país geodiverso, isto é, com muito por oferecer, né? Para além do patrimônio, digamos, material e imaterial, onde podemos destacar, digamos, algumas obras-primas, algumas que fazem parte da lista dos chamados monumentos, digamos, mundiais, né? O caso da ilha de Moçambique, algum patrimônio cultural e material, o caso da Timbila, o caso, por exemplo, de outras danças que é possível encontrar no país, né? Que também constituem, digamos, um atrativo para esta atividade. No entanto, conforme eu dizia, nós podíamos dividir a atividade turística moçambicana, sobretudo depois da independência, em duas fases. Houve uma primeira fase que foi dominada, sobretudo, pela guerra, né? Guerra essa que dizimou o turismo, como eu disse, mas depois tivemos o Acordo Geral de Paz. Só que, infelizmente, apesar do acordo alcançado em 1992, o país vai vivendo momentos de conflito, né? Vai vivendo vários momentos de conflitos. Conflito esse que foi dominado durante muito tempo pelas divergências entre o governo e a Renamo, que acabou gerando momentos de conflito que, bem, aparentemente cessaram depois da assinatura do último acordo, mas que mesmo assim voltou a surgir dentro da própria Renamo, né, um movimento, uma ala da Renamo que continuou, digamos, e continua a praticar esses autos de violência que, de certa forma, ou largamente afetam a atividade turística. Sem contar com a situação que o país vive desde 2017 na província de Cabo Delgado, né, que é a situação do terrorismo, né, é outra situação de conflito que interfere, que é um dos riscos que a atividade vive, sem olhar que
esta localização geográfica, que, de certa forma, como eu disse, acaba se constituindo num grande potencial para o desenvolvimento da atividade turística costeira, essa localização também apresenta seus riscos. E aqui o que se nota é, por exemplo, a frequência um pouco cada vez maior de ciclones violentos, onde é possível destacar dos últimos tempos, o caso do Diné, o Idai, o Kennedy, né, que para além de destruírem infraestruturas sociais diversas da população e de vários usos, também atingem as infraestruturas ligadas ao turismo, sobretudo aquelas que se localizam na costa, e como eu disse, a maior parte localiza-se na costa. Então, essas infraestruturas, de tempo em tempo, vão sofrendo destruições por causa da força da natureza, sem considerar o último flagelo agora, talvez o maior, no sentido de afetar a atividade turística, pelos números que são relatados do ano passado para cá, a atividade turística vem sofrendo bastante por causa das doenças infectocontagiosas, mas no caso preciso, por causa da pandemia da Covid-19. É verdade que essa causa ou esse risco, no caso, não afeta só Moçambique, afeta o planeta todo, mas a atividade turística, sobretudo daqueles países, ou aqueles países que sobrevivem, ou que boa parte da sua economia está relacionada com o turismo, esses países acabam se sentindo muito afetados também, porque, do ponto de vista econômico, a atividade turística é uma das atividades que mais está sofrendo com este desafio. Outros desafios que se podem aqui trazer são desafios relacionados com o tipo de construção que se tem, que é um tipo de construção vulnerável, não é isso, a essas mudanças climáticas, né? Daí que hoje em dia o discurso em relação, ou nesta área de construção, é pela construção resiliente, porque, conforme eu dizia, de vez em quando, devido à força da natureza, as infraestruturas turísticas e outras têm sofrido demais. Um outro aspecto está relacionado mesmo com a construção das chamadas infraestruturas de apoio, né? Infraestruturas ligadas à rede elétrica, aos aeroportos, infraestrutura ligada aos transportes e tudo mais, né? Que precisa, de fato, de ser desenvolvida para permitir que esta atividade possa se desenvolver muito. Conforme eu referi, depois, por exemplo, assim que se anunciou e se começou a construir, esse é um exemplo, a estrada Maputo-Ponta do Ouro, no âmbito da construção da circular, assim como a construção da ponte, o que se notou é que começou a haver uma grande avalanche, não é isso? Da procura das praias do lado sul da cidade de Maputo, com destaque para a praia da Ponta do Ouro. O que quer dizer que as infraestruturas de apoio, no caso, as pontes, as estradas e tudo mais, de fato, constituem-se num desafio para o Estado ou para o governo, no sentido de poder prover essas infraestruturas que, a partir desse mesmo provimento, acabará ou irá estimular o desenvolvimento da atividade turística em vários locais. Outro desafio prende-se, por exemplo, com a questão relacionada à formação e o emprego, né? O que se nota é que boa parte da população que atua neste momento, ou dos trabalhadores que atuam neste momento neste setor, são pessoas sem formação específica para a área, não é isso? Pese embora tenhamos, já nos últimos tempos, instituições que se preocupam nesta formação, o que se nota, em parte, é que, bem, o próprio capital ligado ao turismo, muitas das vezes, acaba, digamos,
preferindo, de certa forma, essa mão de obra pouco especializada ou pouco formada, preferindo dar algumas formações específicas, por causa, esse é o meu pensamento, por causa da questão salarial, não é isso? E isso acaba fazendo com que o que nós vamos encontrar hoje em dia, em grande parte, é isto. Mas também existe, ao longo do país todo, situações de fato de falta de formação. Um outro desafio tem a ver com a tributação da atividade turística. Uma das grandes dificuldades que é notória no nosso país é que, apesar deste grande crescimento, né, da atividade turística, que é notória a olhos vistos, aquilo que é o sistema usado neste momento de coleta de impostos desta área ainda é muito deficitário. De tal forma que, fazendo algumas comparações entre Moçambique e alguns países da região, que, em alguns casos, recebem menos turistas estrangeiros que Moçambique, eles conseguem ter, do ponto de vista de rendimentos econômicos provenientes da atividade turística, valores mais altos do que os conseguidos por Moçambique. E isto prende-se, em parte, com, de fato, esta questão da tributação. E o outro aspecto tem a ver com a questão do ordenamento territorial virado para o turismo, que, em alguns casos, gera conflitos. Por quê? Porque o turismo, grosso modo, desenvolve-se em áreas onde populações, digamos, moçambicanas, residem nesses lugares de forma tradicional há muito tempo. Isto é, são áreas que essas populações identificaram como sendo aquelas áreas que oferecem os recursos que eles necessitam para a sua sobrevivência. E, grosso modo, são as mesmas áreas onde a atividade turística encontra, digamos, os tais grandes atrativos e onde quer se estabelecer. E isso, de certa forma, acaba gerando conflitos entre a atividade e essas populações locais, que ficam divididas entre a necessidade de que essa atividade se desenvolva, isto é, essas populações precisam deste desenvolvimento, mas também se sentem lesados quando a própria atividade, por vezes, ao se instalar, acaba lhes retirando desses locais para outros, talvez, menos bons do ponto de vista de acesso a recursos para a sua sobrevivência. E como desafios, os desafios, como eu dizia, os desafios estão relacionados exatamente com os riscos que aqui fui referindo. Então, um outro desafio que a atividade tem, mas é um desafio do próprio país, é um desafio, digamos, da economia, é um desafio da sobrevivência da população, é um desafio relacionado com a necessidade de se atingir uma paz relativamente, uma paz efetiva, de fato. Então, a necessidade de um dia se poder viver, de fato, em segurança. Então, esse é outro grande desafio, que, em primeiro lugar, afeta a população de uma forma geral, mas afeta a atividade turística e outras atividades também que aqui fui referindo. Outro desafio importante é o envolvimento, digamos, dessas populações locais que são afetadas pela presença da atividade turística nos locais onde elas já habitam historicamente, assim como o desafio relacionado com o tipo, né, como é que posso dizer, de trabalho que é oferecido pela atividade turística, que muitas das vezes são atividades que são caracterizadas por baixos salários, sem contar com os casos de que boa parte dessa atividade é uma atividade sazonal, né? Em que, num certo momento, existe trabalho, mas logo depois esse mesmo trabalho pode não existir.
Então, em jeito de considerações finais, eu iria dizer que o turismo em Moçambique tem vindo a crescer ao longo dos últimos 25 anos, mas que, no entanto, enfrenta, né, diversos desafios. Um dos desafios é este último que eu referi há pouco tempo, que é a questão da paz efetiva, né, que é um dos principais fatores a considerar para o desenvolvimento da atividade turística ou para que o turismo continue a crescer. A vulnerabilidade climática está muito relacionada com, digamos, os eventos climáticos que, de forma cíclica e mais frequentes, se vão assistindo ao longo da nossa costa, né? A questão da construção de infraestruturas de apoio, que se pretende que sejam resilientes, de fato, porque o que se nota é que as infraestruturas que têm sido construídas, digamos, de forma sazonal, em função da atuação dos eventos climáticos, essas infraestruturas vão se degradando. A necessidade, né, da formação e da oferta de emprego, né, às populações envolvidas ou das áreas onde o turismo se desenvolve, né, tentar se garantir um emprego que não seja um emprego precário, né, a necessidade de uma tributação melhor do setor do turismo para que, de fato, aquilo que é a sua participação ou aquilo que nós vemos como sendo o seu crescimento se reflita efetivamente na sua participação no produto interno do país, né? A necessidade de um ordenamento territorial, digamos, melhor. Espero que essa política ou essa revisão da política sobre a terra consiga trazer, digamos, algumas soluções para este tipo de problemas que se vivem, assim como, né, o que se pode notar é que, devido ao crescimento da mobilidade interna, o turismo doméstico também tem vindo a crescer e tem como consequências, por exemplo, os diversos desdobramentos na produção do espaço do uso turístico. O que se nota é que vai se notando alguma urbanização relativamente acelerada em alguns locais turísticos. Podemos citar o exemplo mais próximo aqui da praia do Belém, que, devido a esse crescimento, acabou sendo elevado ao nível de uma autarquia, né? Devido ao crescimento desta atividade turística, mas, sobretudo, devido ao crescimento da sua infraestrutura, muito relacionada com o desenvolvimento das chamadas segundas residências. E, deste modo, vou terminar com a minha apresentação, agradecendo a atenção e a disponibilidade de todos que aqui estiveram. E muito obrigado. Muito obrigado, professor.